Bom dia, um ótimo dia para você. Estamos aí no meio da semana, quarta-feira, dia 21 de setembro. Hoje está a lição O Deus Crucificado. Vamos ver o que a lição quer nos ensinar hoje. Bom, a morte por crucificação era uma das punições mais severas que os romanos infligiam a qualquer pessoa. Era considerada a pior morte. Então nós vimos que Jesus, ele sofreu essa pior morte, ao vivo, a cores ali, para todo mundo ver. Vimos que Jesus, ele veio em carne e osso, carne humana, ele foi surrado, açoitado, colocaram os pregos cravados em suas mãos e pés, e o peso angustiante do seu próprio corpo rasgava as feridas e a dor física deve ter sido insuportável. Passar por isso era duro, mesmo para um criminoso. Imagine por um inocente sofrer tudo isso que ele estava sofrendo, que Jesus estava sofrendo. Os sofrimentos físicos de Cristo foram brandos em comparação com o que de fato estava acontecendo. Aquilo foi muito mais do que uma morte do inocente. Naquela época, você ser crucificado no madeiro, na cruz, era como se fosse a pessoa, era uma maldição. E nós vemos lá em Gálatas 3:13 que ele fala exatamente isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele a própria maldição em nosso lugar. Então ele se fez a maldição em nosso próprio lugar, tomou o nosso lugar, nos resgatou ali na cruz. E essa morte na cruz, a pessoa que era pendurado no madeiro era considerado maldito. Mas era necessário que Deus viesse a morrer desta forma para resgatar a cada um de nós, a mim e a você. E esses eventos que aconteceram em virtude da morte dele, aconteceram para mostrar que não era uma coisa comum que estava acontecendo, mas era uma coisa sobrenatural, para comprovar que realmente era um Deus que estava ali, assim como o soldado reconheceu, esse realmente é o Filho de Deus. Lá em Mateus 27:45, diz que houve trevas sobre a terra, sobre toda a terra. Lá em Mateus 27:51 e 52, diz que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Diz que a terra tremeu, fendeu também, fenderam-se as rochas e abriram os sepulcros. E muitos corpos de santos ressuscitaram por ocasião daquele evento, daquele dia. Então nós vimos aí que a comprovação que realmente quem estava sendo pendurado ali no madeiro era o próprio Filho de Deus. Agora nós vemos que realmente era uma coisa bastante importante que ali que estava acontecendo, que era a ira de Deus contra o pecado, não contra o pecador, porque Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então ali nós vimos a ira de Deus contra o nosso pecado, contra o meu e contra o seu, contra o pecado de todo mundo, foi derramado sobre Jesus. Na cruz, Cristo sofreu a justa indignação de um Deus justo contra o pecado, os pecados de todo o mundo. Jesus sofreu algo mais profundo, sombrio e mais doloroso de qualquer ser humano
poderia conhecer ou experimentar ou jamais tenha visto. Quando olhamos e passamos por lutas, por dificuldade na nossa vida, por paredões que se colocam na nossa frente, que esperança e conforto você pode tirar da realidade do sofrimento de Cristo por mim e por você na cruz? Acho que a primeira palavra que tem que vir em nossa mente, em nosso coração, é a gratidão por ter um Deus amoroso, misericordioso e que deu a sua vida por mim, por você e por toda a humanidade. Que nós possamos reconhecer a cada dia isso em nossa vida e sermos fiéis a Cristo Jesus, sermos obedientes a Ele, entregarmos toda a nossa vida em Suas mãos e sermos gratos pelo grande sacrifício que Ele fez por cada um de nós. Que Deus te dê um ótimo dia, te abençoe, é o meu desejo e minha oração. Amém.